Boa tarde, vamos para mais um vídeo do canal Marcionita. Nós estamos fazendo um vídeo para rebater outro vídeo de um canal católico, né? Onde tem dois padres, né? Um professor católico, explicando sobre Márcio de Sinop. E eu, como marcionita, me vi, né, nas condições de fazer o contraponto ao que eles explicavam de Márcio. Então, gostaria que vocês prestassem bastante atenção, que você vai ver o pró e os contras, ou seja, os dois pontos de vista sobre o marcionismo. Boa tarde. Então, Marcião tem a ideia gnóstica de Deus. Então, isso é semelhante a todos os gnósticos. Ou seja, aquela distinção entre um Deus bom, que segundo ele vivia no terceiro céu, e um Deus justo, inferior, que é o Criador, como nós vamos ver. Então, tem essa divisão entre cosmológicos, a visão do mundo material, né? Então, para Marcião, entendam bem, esse segundo Deus, esse Deus inferior, esse semideus, corresponde àquilo que nós falávamos na vez passada, no episódio passado, daquele demiurgo, daquele artesão do mundo material. Então, é esse segundo Deus que fez o mundo, né? Então, ou seja, porque ele se alinha às doutrinas gnósticas do demiurgo que fez o mundo material. Quando a gente fala que criou o mundo e o homem, não estamos usando o termo criar aqui na concepção cristã nem judaica, que é a criação do nada, né? Creatio ex nihilo, ou seja, criou algo absolutamente novo, absolutamente diferente da própria natureza divina do Criador. Não. Aqui, e Marcião é muito claro nisso, o demiurgo, ou esse Deus de segunda categoria, né, formou o mundo a partir de uma matéria eterna. Qual é a concepção marcionita sobre Deus? Levando em conta um trecho, né, nos diálogos de Adimantus, né, contra os marcionitas, trecho encontrado, né, de um debate entre um marcionita e um católico, isso feito lá pelo ano 300, né, então muito antigo, aonde se tinha, né, fisicamente ainda a Bíblia marcionita. O marcionita, ele responde e diz que o conceito de Deus para os marcionitas existiam três princípios. O primeiro princípio, o Deus bom, que ele habita no terceiro céu, fora do sistema da matéria. Os gnósticos chamam esse terceiro céu de pleroma. O segundo princípio é o Deus criador, o Deus dos judeus, né, o demiurgo Jeová. Ele habita no céu da matéria. A matéria é constituída de planetas, estrelas, sol, é o cosmos, é tudo que a gente consegue ver, quer seja por olho nu ou por aparelhos, né? E o terceiro princípio é como se fosse um Deus, é um Deus mau, o diabo, né? Ele é um dos filhos desse Deus do Velho Testamento e ele habita espiritualmente, né, nos ares do planeta Terra. É instituído a ele o governo do planeta Terra. Então, essa é a concepção marcionita de Deus. Então, para Marcion, o Velho Testamento era literal. Ele achava realmente que aquilo aconteceu, só que ele não anexou no seu cânon, porque ele achava, né, como os marcionitas acreditam, que o Deus do Velho Testamento não tem nada a ver com o Deus do Novo. Ou seja, o Deus de Israel, né, o demiurgo Jeová,
não é o Pai apresentado por Isocrestos. Gostaria de deixar um versículo, né, que diz: ninguém conhece o Pai, senão o Filho, somente a quem o Filho quiser revelar. Isso aí quer dizer o seguinte, que o pai de Isocrestos é o nome que a gente chama Cristo, né? Cristo quer dizer enviado, o Messias, e Isocrestos quer dizer o Deus bom. Então, o salvador dos maçonitas é Isocrestos, né? O Deus bom. Esse Deus era até então Deus desconhecido, que nunca ninguém ouviu falar e ninguém sabia da sua existência. O próprio Crestos disse: vocês nunca ouviram a sua voz e nunca ouviu o seu parecer. É a visão sobre o mundo. Então, nós já vimos o aspecto teológico, quem é Deus, o aspecto cosmológico. Agora vamos ver sobre Cristo, o aspecto cristológico. Primeiro, Cristo. Vamos usar aqui Cristo, o termo que ele usa, porque vocês vão ver que daqui a pouco a gente confunde um pouco. Cristo não é Cristo, para Marcião, não é o Messias anunciado no Antigo Testamento. Não é. Então, o Messias anunciado no Antigo Testamento é uma mentira. É uma mentira que nunca aconteceu. E o que se fala no Novo Testamento de Messias... Deus justo. É uma corrupção, né, dos inimigos da fé, que são os judeus. Né? Depois, Cristo também não nasceu de Maria. Isso é papo furado. Porque, claro, o Cristo não pode nascer da carne, nem ter carne verdadeira. Né? E depois, como consequência disso, Cristo não teve nascimento, crescimento, né? Então... Ele apareceu. Apareceu. Exatamente, de fato, numa data específica. Exato. No 15º ano de Tibério César, Cristo aparece de repente, imprevisivelmente, na sinagoga de Cafarnaum. E ali ele assume uma humanidade aparente que ele preserva até a morte na cruz. Até a morte na cruz. Sim, na Bíblia maçonita, o primeiro capítulo começa Crestos descendo do céu e começando a pregar em Cafarnaum. Nós não temos a natividade de Jesus, como tem no Evangelho do Senhor, no Evangelho de Lucas, que foi realmente copiado do Evangelho do Senhor e acrescido a natividade. Bom, talvez o melhor testemunho da impossibilidade de um nascimento virginal é o próprio Cristo. Em sua conversa com Nicodemos, ele diz: o que é nascido de carne é carne e o que é nascido de espírito é espírito. Ele deixa muito claro: a carne e o espírito são distintos. A carne consiste de matéria composta de átomos, não há um único átomo da matéria no espírito. Portanto, concluímos que o Espírito de Deus não possui um único átomo de matéria material. Não há esperma no espírito, impossibilitando o Pai de ser o pai carnal de uma criança humana. Assim, de acordo com esta crença, o Deus Pai, sendo o Espírito Santo, ele seria o Pai de Jesus. Então, Jesus seria o Deus do Velho Testamento encarnado, criando assim a Igreja Judaica Cristã. No mais, as cartas de Paulo, que são antes de qualquer evangelho, Paulo não diz nada sobre esse nascimento virginal de Cristo. E olha que ele falou: se alguém vos pregar outro evangelho que não seja aquele que eu vos anunciei, considerem anátema. É fácil de notar que o nascimento virginal foi realmente implantado no meio do evangelho do Senhor, né? Para se criar o evangelho de Lucas. Pensa comigo, né? Deus, Jesus, ele disse, né, várias vezes, que ele desceu do céu. Não foi nenhuma, nem duas, nem três. Ele disse: eu desci do céu. Ele diz: vós sois do mundo, desse mundo eu não sou. Eu desci do céu. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Agora, como você consegue imaginar que ele falando que desceu do céu entra dentro do ventre de Maria
né? Maria fica grávida dessa criança, não sei como, e quando dá à luz essa criança, ela tem que aprender, ela aprende, ela não sabe tudo, ela não é Deus, ela tem que aprender, e tem uma vida normal até os 30 anos de idade, e aos 30 anos de idade, seguindo a profissão do seu padrasto, né, que foi José, aos 30 anos de idade, ele larga tudo e começa o seu ministério. E agora parece que ele tem uma amnésia quando ele começa o seu ministério, né? Ele não fala mais do seu pai terreno, agora ele fala de um pai celestial. Ele não lembra mais que Maria é sua mãe, ele não trata mais Maria como sua mãe. Então vocês veem aí que não há uma liga, né? Isso aí é um enxerto bem grosso da Igreja Católica, né? Ao meu ver, isso aí é um bode na sala, isso é um enxerto grosso, né? Que foi colocado pela patrística, né? Para tentar, pela caneta, dizer que Crestos teve um nascimento virginal. Seria mais lógico e coerente observar, né, a leitura da Bíblia Marcionita, que ela começa com Jesus já pregando, descendo do céu e pregando. Em Cafarnaum não existe esse adendo do nascimento virginal. Essa agora a atenção de todos, porque é o último tópico, nega o Antigo Testamento e mutila o Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento é decapitado, execrado, anulado, ou seja, por exemplo, aquela passagem do Evangelho de São Lucas: eu te louvo, Pai, porque escondeste essas coisas, Criador do céu, que escondeste essas coisas dos pequenos, mas revelaste, aliás, dos grandes, e a revelaste aos pequenos. E o Evangelho de Lucas é o principal para ele, mas ainda ele mutila. Tira Bom, é o único. É o único. Não, eu acho que é o único, dentro né? dele, exatamente. E depois, onde o Pai de Jesus Cristo é. Resumindo, ele elimina o Evangelho de Mateus, de Marcos e de João. Já corta tudo, não sobra nada. Descarta todas as que ele chama, aí o Padre Antônio vai gostar da terminologia, das interpolações judaicas do Evangelho de Lucas. Então, que são, por exemplo, esse texto que o Padre Bruno acabou de citar, que agradece ao Pai, Criador do céu e da terra. Então, todas essas, o Evangelho da infância. Então, ele descarta todas essas interpolações. Por quê? Marcião é conhecido como um grande paulinista, ou seja, a grande valorização da doutrina de São Paulo, né? Porque ele via em Paulo, inimigo dos judeus, o grande e fiel discípulo do Cristo, né? Do Cristo. Uhum. Então, por isso a importância de Lucas também. Lucas como discípulo fiel de Paulo, né? Mas também de Paulo ele passa a faca. Então, as cartas pastorais ele corta, adivinha por quê? Das cartas pastorais, se lembram lá, entre vários aspectos, os alertas que Paulo faz às doutrinas gnósticas. Então, uma pequena comparação entre a Bíblia Católica e a Bíblia Marcionita, né? O Evangelho de Lucas, na Bíblia Católica, tem a palavra: e se alegrou Jesus no Espírito Santo. E disse: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Vamos para a Bíblia Marcionita? Naquela mesma hora, Cresto se alegrou em espírito. A palavra Espírito Santo não consta na Bíblia Marcionita, porque todos nós sabemos que a palavra Espírito Santo é um dogma da Igreja Católica, né? Inventado pelo Tertuliano, bispo Tertuliano, que só começou a aparecer na Bíblia, né? Através de interpolações depois do ano 200, depois da sua invenção, né? E também diz mais, né? Diz a Bíblia Marcionita que o pai de Cresto é o Senhor do céu. Ele é somente Senhor do céu. Ele não é Senhor do céu e da terra. Senhor do céu e da terra são os arcontes que criaram os céus e a terra da matéria. O pai de Crestos, ele é o Senhor do céu, o Deus incognoscível. Ele é o Senhor do céu dos céus. O céu é chamado de pleroma, que é além da matéria. Pergunta que nós temos que fazer: quem está certo? O Evangelho feito, que está nessa Bíblia, né, feita por Atanásio em 367, da nossa era cristã, ou a Bíblia Marcionita feita por
Márcio de Sinop, aproximadamente no ano 140 da nossa era cristã. Para a gente comprovar, saber quem está certo e quem está errado, nós temos que tentar descobrir a data tanto do Evangelho do Senhor como do Evangelho de Lucas, para ver qual é a origem, qual é o original, qual é o mais antigo, quem copiou de quem, ou quem acrescentou a Bíblia de quem. Então vamos lá. Nós temos, no prefácio do livro de Lucas, nós temos, não só de Lucas, como de Atos, mas o que interessa para a gente é o prefácio do Evangelho de Lucas, né? Tem uma dedicatória, o seguinte: pareceu-me também a mim conveniente descrever a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-se já informado minuciosamente tudo desde o princípio. Então tem uma dedicatória para o excelente Teófilo. O segredo é achar quem é esse Teófilo. Bom, então as coisas, assim que a gente descobre quem é Teófilo, né? Teófilo é um bispo da Antioquia, tem o seu bispado 169 depois de Cristo a 188 depois de Cristo. Ele é um grande apologista, né, contra o marcionismo e o gnosticismo. E ele é tratado tanto no Evangelho de Lucas como no Evangelho de Atos. Tenho quase certeza que é feito pelas mesmas pessoas. Tá? Há uma dedicatória, uma resposta. Talvez Teófilo mandou um grupo de pessoas fazer alguma coisa em respeito a esses dois livros, né? Tanto de Atos como de Evangelho de Lucas, e se obtém a resposta, né? Justamente nos prefácios, né? Teófilo é tratado como um excelente Teófilo, né? Então, uma resposta, talvez, de um pedido do Teófilo. Márcio de Sinop, ele nasce em 85 depois de Cristo e morreu em 160 depois de Cristo. Logicamente que a Bíblia de Márcio, a gente sempre fala, foi feita em 140 depois de Cristo, mais ou menos. E Teófilo, ele teve seu bispado de 169 a 188. Tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos foi feito nesse tempo. Agora que vem a pergunta: será que Márcio que retirou, né, alguns versículos de Lucas? Ou foi o contrário? Teófilo que mandou acrescentar algumas passagens? Bom, que fica nítido, perante essas datas, que realmente aconteceu o contrário. Não foi o Márcio que passou a faca nos versículos que ele realmente não gostava do Evangelho de Lucas, porque o Evangelho de Lucas não existia. Aconteceu o contrário. Se pegou o Evangelho do Senhor, fizeram um estudo, né, a mando de Teófilo, e acrescentaram e interpolaram aonde se pudesse fazer essa interpolação. E deu no que deu, né? Estamos com o Evangelho de Lucas interpolado com o nascimento virginal, né, com a natividade, e com alguns versículos dentro desse Evangelho interpolados para dar outro sentido, né, justamente à verdade. Ou seja, a patrística é fixar, através da caneta, naquela época, a sua doutrina judaica cristã. O professor continua, né, dizendo que Márcio, ele decapitou, né, todas as passagens que tinha em Marcos, Mateus, Lucas e João. Bom, a mesma coisa aconteceu, né? A Igreja Católica ganhou a guerra contra o marcionismo e o gnosticismo. Então, quem ganha a guerra conta a história do jeito que quiser. Então, eles colocaram, é lógico, eles não vão atrás pesquisar qual a data desses evangelhos, uma data fidedigna. E claro que eles não vão. As datas que convier a eles vão colocar. Então eu tenho aqui um gráfico que Márcio possivelmente foi feito em 120, Mateus e possivelmente 136 a 150 depois de Cristo, Marcos a mesma coisa, 136 e 150, Mateus é derivado de Marcos, e Lucas 170, que é justamente aquela idade de Teófilo, né? Foi bispo de 169 a 188. Nessa data foi feito Lucas, né? Então, como é que Márcio ia cortar esses versículos, conforme o professor disse, se realmente esses evangelhos não existiam?
Outra evidência são os manuscritos, né? Eu vou colocar em um print. O P67 é de 125 a 150, tem o livro de Mateus. O P103, 175 a 200, tem o livro de Mateus. P104 é de 175 a 200, tem Mateus. P77, 175 a 200, tem Mateus. P64, tem Mateus. P4, 125 a 150, tem o livro de Lucas. E o P75 é 175 depois de Cristo. Então, os próprios manuscritos datados, né, nos mostram esses manuscritos, que esses livros foram trazidos à tona bem depois da Bíblia Marcionita. A Bíblia Marcionita foi confeccionada entre 120 a 144, e a data mais forte nós temos é 120 depois de Cristo. Então, realmente, esses evangelhos não existiam, né?